Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Às vezes a gente acaba vivendo a vida e não para pensar nas coisas que nos acontecem, como que a gente vive a vida, né? Muitas vezes a gente reclama, tem horas que a gente agradece, mas se a gente for perceber, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida são decorrentes de escolhas que nós fizemos. Às vezes a gente faz escolhas boas, às vezes escolhas ruins, e às vezes são coisas que necessariamente não são ruins, mas o que a gente escolhe? Às vezes a gente escolhe uma coisa boa, mas que não é o melhor para nós naquela ocasião. E a Bíblia fala muito sobre escolhas, né? Lá no Éden, Adão tinha a escolha de continuar servindo a Deus, fazendo as coisas corretas, de continuar ouvindo a voz de Deus. Ele desobedeceu. Mais à frente, Josué chama o povo de Deus, depois de Deus ser tirado do Egito com um nome forte, poderoso, realizado vários milagres, e ele percebe que o povo está um pouco afastado de Deus. E ele chega e fala assim: olha, escolham quem vocês querem servir. Eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. A Bíblia também fala bastante de escolha. O Senhor fala escolha hoje, né? A vida e não a morte. Tem vários textos bíblicos que nos falam sobre escolha. E até mesmo céu e inferno, na realidade Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa que escolhe ir para o inferno, porque escolhe não servir a Deus, escolhe servir os seus prazeres, a sua vida e viver da sua maneira. Depois o inferno não é que Deus o lançou, é uma consequência de uma má escolha dele. O texto que nós vamos ler vai falar também de escolhas. Escolhas de duas mulheres. Lucas 10, 38 a 42 diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A gente lê esse texto e esquece que Jesus fala isso. Maria escolheu a boa parte. Foi uma escolha dela, certo? Jesus está indo naquele povoado, conhece essa família, escolhe ir para a casa dessa família. Marta o recebe, foi escolha dela também, receber Jesus. Só que ele chega lá e até acredito que ela estava fazendo alguma coisa para agradar ele, procurando deixar a casa em ordem, né? E talvez fazendo lá um pudim de leite condensado para ele, né? Mas Maria não perdeu aquela oportunidade, entendeu que ali estava alguém que era muito mais importante do que os afazeres domésticos, alguém que era muito mais importante do que preparar alguma refeição, e ela aproveita esse momento para desfrutar da presença de Jesus. Ela escolhe isso e Jesus fala que ela escolheu a melhor parte. Não disse que Marta escolheu algo ruim, mas que não foi a melhor escolha. Marta fez uma escolha e não foi a melhor escolha. E veja que até então, quando ela está trabalhando, Jesus não está reclamando de nada. É ela quem reclama. Ela fica incomodada com aquela situação, vendo lá sua irmã, aprendendo de Jesus, e fala: Senhor, mas
que história é essa? Né? De certa forma, ela está até reclamando de Jesus, né? De certa forma, ela está dizendo, olha, o senhor veio aqui, tirou minha irmã do trabalho, manda ela vir aqui. Aí Jesus fala, Marta, você está tão preocupada, tão inquieta, né? Muitos afazeres, uma coisa só é necessária. Então, a gente sempre fala que nós não temos tempo para fazer com perfeição duas coisas ao mesmo tempo. A gente fica, a mulher gosta disso, né? Mas com perfeição, nós temos que aprender a focar. Isso é o mais importante, eu vou fazer isso. Depois eu vou fazer outra depois. Isso é questão de escolha. E a gente vê aqui que Marta escolheu essa questão de devoção, de ser devota a Jesus, de oferecer a Ele não só o tempo dela, mas a vida dela. Ela está lá, oferece o seu tempo, oferece a sua vida, e ela sabe o que ela está oferecendo, ela está recebendo. Aquilo que ela está oferecendo para Jesus, ela está recebendo muito mais do que o dobro, recebendo os ensinos dele, que são vida eterna. Em contrapartida, Marta fez uma escolha, mas não foi a escolha melhor, como o próprio Jesus disse. E às vezes a gente não percebe também, a gente vem para a igreja e a gente diz que vem louvar a Deus, que vem adorar o Senhor, que vem cultuar, mas na realidade, se a gente for perceber, às vezes a gente vem para a igreja para satisfazer as nossas necessidades. A gente vem atrás de uma bênção, isso é errado. O Senhor abençoa. A gente vem para se sentir útil, né? Ou se sentir agradável, sentir aquele momento, eu vou lá para sentir a presença de Deus. Na realidade, a nossa postura é vir para o culto, para oferecer um culto a Deus. O povo de Israel tinha isso em mente. Eles não iam lá para o templo em busca de bênção, porque eles sabiam que no dia a dia o Senhor abençoava a vida deles. E em retribuição e gratidão, eles iam para o templo para adorar a Deus, para agradecer a colheita, a vida deles, para ser um povo exclusivo, um povo que realmente levava o nome de Deus, um povo que se chama pelo meu nome. Eles iam lá com isso. Mas às vezes a gente entra para cá, nessa porta, e não tem como a gente esquecer os problemas, né? Os problemas ficam. Mas a gente precisa, embora os problemas estejam lá, a gente dá mais ênfase para Jesus. Deixa os problemas aqui, não tem como deixar lá, né? Está aqui, mas deixa aqui num canto aqui da nossa mente e do coração e oferece o melhor para Jesus. Vem cá para cá, porque às vezes a gente está cantando, mas a gente está pensando lá no o que é que eu vou fazer quando chegar em casa? Vou pedir pizza? Vou pedir um temaki? Às vezes é assim. Às vezes a gente está aqui, mas pensando, não vejo a hora de chegar lá para ver os gols do Fantástico. Não vejo a hora de chegar para ver aquilo. A gente está aqui, mas a nossa mente está inquieta como o mar, com muita coisa aqui na mente. E o Jesus, às vezes a gente canta, mas se a gente parar, o que você cantou agora? A gente nem lembra a frase que a gente cantou. E às vezes até os nossos cânticos, a gente quer cânticos que venha falar com o nosso coração, né? Restitui, me abençoa, eu quero de volta o que é meu, tal. Esquece que é para Deus, é para Ele ser adorado. Quando a gente prioriza Deus na nossa vida, quando a gente valoriza Deus, olha que a gente está em culto, né? Se quiser para esperar, tem que priorizar o culto aqui. Quando a gente quer, oferecer realmente para Deus, Deus se agrada da gente e a gente sai edificado, a gente sai abençoado, certo? Deus se agrada e vai suprir as nossas necessidades, vai atender os nossos pedidos. Mas às vezes os nossos pedidos é só egoísta, a gente só pensa em nós esquece de Deus, né? Deixa Deus lá em off. Às vezes a gente está conversando com Ele em oração, mas a mente está tão dispersa. Aqui a gente vê duas mulheres, duas irmãs, que estavam na mesma casa, o mesmo Jesus chega, mas o que uma oferece para ele,
do que outra oferece para ele. E uma, além de não oferecer o melhor para ele, ainda vai reclamar com ele. E às vezes a gente fica reclamando com Deus porque que as coisas não acontecem na nossa vida. E às vezes não acontece porque são escolhas que a gente faz, que necessariamente não são erradas, mas não são as melhores. Certo? Jesus não disse: Marta, você está totalmente errado. Você não escolheu a melhor parte. A melhor parte que escolheu foi Maria. Ela entendeu que a minha presença aqui é melhor. E ela quis oferecer o tempo dela, a vida dela, para me ouvir, porque sabia que isso seria melhor para ela. Quando a gente oferece alguma coisa para Deus, na verdade nós estamos oferecendo para nós. Porque nós que vamos ser agraciados, abençoados. A gente vai desfrutar da intimidade com Deus. E Deus tem prazer nas pessoas que se achegam a Ele. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar. Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer os seus mistérios. Deus tem prazer em ter intimidade conosco. Mas a gente precisa deixar bem claro que Ele é prioridade na nossa vida. Então a gente tem que mudar nossa postura de quando a gente vem para o culto. Eu não venho aqui para o culto, né? A gente sempre fala assim: eu não gostei do culto. Mas a pregação era para você, o louvor era para você ser adorado. De quem era o culto? A Deus. É Ele que tem que gostar. Se Ele gostou, amém. Se Ele não gostou, não importa quem é. Quem gostou, quem não gostou, não fez diferença nenhuma. É Ele. Por isso que esses dias, aquele texto de Paulo que eu escolhi para o aniversário da igreja tem martelado na minha mente. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele é nós. Porque às vezes a gente lê esse texto, mas a gente quer, porque minha, para mim e por mim são todas as coisas. A minha glória. Não é a Ele, Deus. Quando a gente realmente mostrar para Deus que Ele tem valor, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa postura, as coisas vão mudar na nossa vida. A gente vai enxergar as coisas de outro lado. E não vai ficar tão afobado, tão preocupado com as coisas, certo? Porque a gente sabe que Deus vai estar cuidando daquilo que a gente precisa. Porque quando a gente está investindo nas coisas de Deus, Deus, por sua vez, está cuidando da nossa vida, está cuidando de nós. Por isso que a Bíblia fala: confia no Senhor e espera nele, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, é questão de escolha. Quais são as nossas escolhas? Aí Jesus fala, né? Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada, né? Quando a gente escolhe a boa parte, que é Deus, oferecer a Ele o melhor que a gente tem, isso não vai ser tirado. Pelo contrário, Deus vai acrescentar. Né? Como o próprio Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então que a gente aprenda a escolher o melhor. Escolher o Senhor é a melhor escolha. Escolher servir a Ele, escolher dar o melhor para Ele é a melhor escolha. E Ele já nos escolheu, né? Ele mesmo disse para os discípulos: não fosse vós que escolhestes a mim, muito pelo contrário, eu que vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nós fomos escolhidos por Ele, que coisa maravilhosa. E para Ele, a nossa escolha foi uma escolha boa. E nós precisamos mostrar também que nós temos a capacidade de fazer uma boa escolha. Escolha ser devoto do Senhor, dar o melhor para Ele, vir para o culto, realmente para cultuar a Ele, não em busca de sairmos daqui agradados, não.
Deus, eu vou lá para Deus falar comigo. Deus fala com você na sua casa. Você vem cá para falar com Deus. Com certeza Ele vai falar com você, mas venha para falar com Ele. Venha para oferecer um culto a Ele. Mostre que Ele realmente é o Senhor aqui do centro da igreja e da nossa vida. E as coisas vão mudar. E a gente se concentrar no que está acontecendo. Estou louvando. Agora estou prestando atenção na mensagem. Estou oferecendo a minha vida, o meu tempo, a minha mente toda ligada, focada no que Deus quer ministrar a mim, a cada um de nós. É isso que eu queria trazer para cada um de nós hoje, né? Escolher a boa parte. Então, você está muito ocupado com muito serviço. E às vezes nós estamos assim, preocupados, inquietos com muitas coisas. Mas todavia uma é necessária. Escolher a melhor parte, como Maria escolheu, que é oferecer o nosso tempo, a nossa vida, nós, ao Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Pastor, essa senhora aqui agora, ela está passando por aqui, está muito apertada, eu não estou Sim. Aí a pressão não foi por acaso, a senhora passou por aqui, né? Foi Deus que falou no coração da senhora. Que bom. Aí ela pediu oração pela vozinha dela, foi que eu levei ali na UPA, porque ela estava doente. Aí foi levar ela lá, é Dona Inês. Dona Inês, vamos orar. E eu convidei ela para fazer as crianças. Amém. Vamos orar então pela Dona Inês.